Seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Estamos começando mais um dia do projeto Sniper Kamikaze, aquele projeto no qual a gente analisa os principais ativos negociáveis, os ativos mais líquidos do mundo. E que semana, hein, minhas amigas e meus amigos? Terça-feira nós fizemos um vídeo, né? Fazemos sempre 2 vídeos por semana pelo menos. Eu falei de como que o mundo estava entrando num modo de aversão a risco, né, que a gente costuma falar no mercado financeiro, especialmente por causa do eventual lockdown que ia voltar a ter na Europa, né, ou a restrição de mobilidade, esse tipo de coisa. E os impactos só foram sentidos fortemente mesmo nos mercados ontem, né, na quarta-feira, dia 28. Especialmente porque foram anunciados especificamente quais seriam as medidas na França e na Alemanha, né? Com isso a gente viu uma forte reação nos mercados, especialmente quedas em bolsas, né? E fortalecimento de moedas que estão ligados a esse contexto de aversão a risco, né? Vamos aqui fazer uma análise, ver como é que foi um pouquinho esse movimento e o que a gente pode esperar aí para as próximas semanas e para os próximos dias. Vamos lá? Bom, começando aqui como de costume com o índice dólar, a gente vê aqui no semanal, né, como que ele respeitou aquele nível de suporte e agora aqui está num nível importante aqui, né, um nível meio que num range, a gente fala aqui em inglês, né, ou range, né, se fosse falar, range, se fosse falar em português, que seria esse intervalo aqui, né, que o preço está contido aí no semanal, que um preço lá desde julho, né, e a gente vê no diário. Vamos ver o que aconteceu. Olha só, a gente viu esse movimento ontem, dia 28, e hoje se fortalecendo ainda mais, tá, o dólar, especialmente frente ao euro, que é a moeda que é mais forte nessa cesta de moeda contra o dólar aqui do índice dólar, tá? Por quê? Porque justamente lá na Europa que deve ter esse lockdown mais restrito agora, né? Então o euro sofreu bastante e também já estamos ouvindo falar de possíveis pacotes. Hoje teve reunião do Banco Central Europeu de possíveis pacotes de estímulos, que tende também a enfraquecer um pouco a moeda do euro. Já falei um pouco dessa mecânica aqui em outros vídeos, né? O Banco Central injetando liquidez, injetando dinheiro na economia, tende a enfraquecer aquela moeda. Se a gente olhar o outro índice dólar aqui, que é outro índice que eu gosto de ver também, que tem menos o euro, né? Assim, tem esse índice dólar aqui é contra o dólar australiano também e tal. A gente vê um comportamento parecido, né? Olha aqui, entre um e outro, tá? Mas o que mais me chamou a atenção foi como que ele não subiu tanto, porque o euro foi o que teve mais impacto, né? Mas enfim, lateralizado há bastante tempo aí o índice dólar, sem tendência clara, né? Vamos para os ativos, euro. Então o que a gente vê? Olha só, hoje o que eu falei, essa queda forte do euro aí, ele caindo, como eu já falei para você algumas vezes, mostra aqui em cima, ó, quando eu coloco lá, ele caindo 0,62 hoje, o que para uma moeda é considerado um movimento forte, né? Também indo abaixo dessas mínimas aqui, tá? E deixando o mercado totalmente sem tendência, né? A gente vê claramente aqui, olha só, a linha de 20 meio reta, as bordas aqui, olha só, não tão em diagonal, né? Então, um mercado bem lateral, bem indefinido aí, sem forte tendências, né? Se a gente olhar o euro no semanal, eu comentei algumas vezes como que estava numa tendência de fortalecimento do euro. Agora ele voltou na média de 20 aqui no semanal, né? No semanal pode ser até uma possível oportunidade de compra. Chamei atenção muito tempo atrás no projeto também, olha só, no mensal, ó, ele vinha nesse movimento aqui, rompeu essa linha de tendência. Seria normal ele dar uma pausa, retestar um pouco antes de continuar. E
coincidentemente, entre aspas, é o que a gente está vendo, né? Então, no diário, que é o que a gente usa para negociar, sem sinal, sem confluência, né? No diário agora ele para baixo da média de 20, depois desse movimento que a gente está vendo essa semana, enquanto no semanal ele está para cima da média de 20, tá? Mas ainda bastante indecisão, sem muito o que fazer, sem muito o que apostar de movimento aí. Dólar e ien. No semanal já chamei a atenção algumas vezes como que é uma leve tendência de baixa, né, no dólar e ien, o ien se valorizando, mas tem esse nível de suporte importantíssimo, que essa semana a gente está vendo também ele oscilando perto desse nível. E no diário, ontem no cenário de aversão a risco, o dólar se valorizou, aqui a gente consegue ver como é que o preço, até no diário ele está dificuldade de fechar lá embaixo, né? Fechou e depois aqui, mas já está dando uma certa linhazinha de tendência de baixa até aqui também. Se a gente pegar esses fundos aqui, ó, tá formando um canalzinho de baixa no diário aí. Eu já falei como que a gente tomou um stop safadinho aqui, que era para a gente estar com um belo lucro aí. Mas a gente pode procurar oportunidade de venda no dólar e ien aí quando ele chegar ali na média de 20, tá? Por enquanto não, porque ele está nessa tendência de baixa aí que a gente já comentou. Mas vamos esperar um pouquinho. Euro e ien no semanal, olha só, uma forte vela de queda aí que desestimula qualquer pensamento de compra, né? E se a gente for no diário, a gente vê que ele praticamente tocou aqui na borda inferior. Então a gente procuraria na verdade, uma volta à média de 20 para entrar vendido, tá? Também um cenário de um pouco de indecisão aí, né? Se a gente olhar no mensal, olha que interessante que está o euro ien aqui no mensal. Veio aqui, rompeu para baixo, voltou ali. E a gente pode, fazendo uma análise no mensal, tá vendo ele depois dele retocar, ele vir caindo. No mensal tá até dando um sinalzinho de venda interessante aí, ó, no mensal, né? Mas no diário, que é o tempo gráfico que a gente opera, a gente tem que esperar um retorno à média de 20 para talvez entrar vendido aí no euro ien, tá? Dólar australiano também perdeu força. Olha só, no vídeo de terça-feira, foi esse vídeo aqui, eu mostrei como que ele tinha chegado nessa linha de tendência de baixa, podia cair e caiu fortemente ontem, né? O dia de ontem é essa vela grande aqui, dia 28, hoje, quinta, foi essa vela aqui, e aqui já está aberto lá nos mercados asiáticos, né? Então, sem venda aqui no dólar australiano, mas ele também está no nível de suporte bem forte, ó, foi suporte aqui, aqui ele foi resistência, aqui ele foi resistência, então tá num nível assim muito forte aí o dólar australiano, tá? Que é um nível de 70, vou até colocar uma linha horizontal aqui, vou colocar no 70 redondo, tá? Que tende a segurar bem o preço aí, tá? Um nível psicológico, um valor redondo, então vale a pena ficar de olho aí no dólar australiano. Eu não entraria vendido agora. No semanal ele também, olha só, a gente vê também que no semanal ele funcionando fortemente como um nível importante, aqui resistência, né? Suporte aqui. No semanal poderia ser até uma oportunidade de compra, né? Fez um movimento forte aqui, voltou para cá e agora ele pode ter uma expansão. O que eu vejo? Vale comentar aqui do dólar australiano, tá? Eu já falei algumas vezes como que os bancos centrais principais, especialmente Estados Unidos, Europa e também Japão, estão nesse movimento que a gente chama de quantitative easing, de emitir mais moeda, etc, que tende a enfraquecer suas moedas, tá? O dólar australiano pode ser uma moeda que se favoreça com isso, porque se as outras moedas vão se enfraquecer, alguma tem que fortalecer, né? E eu acredito que o dólar australiano possa ser uma dessas, tá? Então, no médio e longo prazo aí,
eu vejo bastante potencial de alta no dólar australiano. Se a gente vê no mensal, olha o espaço que ele tem para subir, tá? Pelo menos até aqui assim, ó, voltar lá no 7,5, ou seja, nós estamos falando uma alta aí de uns 10%, tá? Pelo menos, que eu acredito aí nos próximas semanas e meses, tá? No diário não tem sinal de compra pra gente, né? Teria que esperar ele tocar aqui em cima, voltar, ou no mínimo ele romper essa linha de tendência de baixa aqui, tá? Seguindo, petróleo também tomou porrada bem forte ontem. Hoje tentou esboçar uma reação, mas acabou fechando em queda também, tá? Né? Não fechou na mínima do dia, mas fechou em queda lá, bem tocando na borda de baixo, um sinal bem bearish, né? Bem de venda. Mas ainda não é venda para o sniper, né? Tá muito longe da média de 20. Eu falei como que o petróleo ele tá muito numa lenga-lenga perto desse preço, e o petróleo ele sofreu muito essa semana porque o lockdown, diminuição de movimentação entre os países da Europa, isso tudo tende a complicar um pouco a demanda por petróleo, né, que já está bem deprimida. Então isso está se refletindo um pouco nos preços, e sem sinal de compra ou de venda ou de qualquer coisa no petróleo aqui. A gente vê também bem lateralizado, de certa forma, o mesmo preço lá desde junho, né? Mercado bem chatinho aí, bem de lado, num compasso de espera praticamente desde julho, sem tendências, né? E por isso ruim para o sniper, né? Que a gente opera nessa conta aqui da XTB. Ouro também caiu ontem, tá? Como eu já comentei, a gente viu lá no auge da pandemia, o ouro caindo, porque todo mundo procurando dólar, mas o suporte aqui funcionou muito bem. Essa linha de suporte já estava até desenhada aqui, a gente vê como é que ela segurou o preço, a mínima foi exatamente tocando lá nesse preço, no 18,60 lá, tá? Pro sniper, eu tinha falado que esse triângulo aqui, ele ir para esse triângulo era começar a procurar a venda, tá? Mas também já afastou da média, não dá pra gente entrar vendido agora, tá? Mas olha aqui, ó, isso aqui é complicado pro ouro, tá? Ó, tem uma linha de tendência, rompeu, aí faz esse zigue-zague, rompeu, ele pode até fazer outra linha de tendência aqui, enquanto ele não voltar para cima dessa linha de tendência de alta aqui, o ouro é tendência de baixa, tá? Pelo menos no diário, no curto prazo. No semanal, mantendo esse suporte importante, ainda próximo da média de 20, mas se ele perder esse fundinho aqui, se ele perder lá o 18,47, a gente pode ver uma correção mais forte do ouro, vindo buscar aqui, ó, o 17,43, tá? Então é bom ficar atento no ouro aí. No médio e longo prazo eu vejo compra, mas ele está corrigindo bem. Lá no começo do Sniper eu falei muitas vezes como que no mensal ele estava ultra esticado, né? Olha só, esse suporte aqui é até uma máxima histórica dele, que tinha sido lá em 2011, né? Então, o que a gente fala? Quando ele estica muito, ou o preço volta na média, ou a média vai até o preço. Então ele está aí, desde então lá meio de lado, ó, já tem há 3 meses que ele está nessa mesma faixa de preço aí, nessa lenga-lenga, esperando a média voltar nele, né? Numa que a gente diria numa fase de distribuição, né, do preço. A ver, mas a gente vê mais um que também tem um caixotão aqui, né? Assim, a própria borda aqui, ó, bem larga e meio lateralizada. Verdade que ela está apontando para baixo, isso também é mais um sinal de venda para nós, né? De certa forma, aqui as bordas apontando para baixo. Sinal de venda não, um sinal de fraqueza, né? Mas ainda bem encaixotado, né? Bem indecisão aí, tá? Próximo ativo aqui, Bitcoin. Bitcoin é um ativo que até se comportou bem. Ontem ele caiu, como tudo, né? Que perdeu força frente ao dólar ontem praticamente. Mas nem foi tanto, caiu aí 3,6%, dentro do que ele podia cair, né? Depois dele ter subido tanto, ele segurou bem. Também está naquela mesma história, ó, a Lice meio lateralizado depois dessa porradona. No semanal também tocou na borda lá em cima, tá?
eu continuo bem bullish aí com o Bitcoin, lembrando que a máxima histórica dele foi lá próximo nos 20 mil lá. No real, o Bitcoin já está na máxima histórica de todos os tempos, mas aqui ó, ele está num price action bem interessante, aí, um canalzinho de alta aí. O Sniper Kamikaze não entra ainda porque ele está longe da média, mas ele voltando na média de 20 aqui é um bom sinal de entrada, tá? Para o longo prazo eu ainda acho interessante comprar um Bitcoin aí para um portfólio, tá? Bolsa Americana, vamos lá, olha o tamanho da quedinha de ontem, né? Quedinha é bondade minha. Caiu aí 2,7%, que para a Bolsa Americana é uma bela de uma queda, né? Não tinha uma queda tão grande assim desde setembro, dia 3 de setembro. O que a gente vê? Tocou na borda inferior, então a gente não pode entrar comprado no Sniper. No semanal ele respeitou bem a linha aqui da média de 20, tá? Um suporte natural aí para o preço. E o que a gente está vendo hoje à noite, depois do fechamento lá dos Estados Unidos, a gente já começou a ver as grandes empresas de tech reportando seus resultados, tá? Praticamente todas estão vindo acima da expectativa. Quer ver? Eu vou pegar umas aqui, ó. Eu tenho aqui um US Equities. Facebook, acho que Facebook não saiu. Amazon, por exemplo. Que deu earnings. Não está aparecendo aqui. Netflix deu uma subidinha hoje. Ele não está mostrando aqui o calendário de earnings, não. Apple vai reportar também. Por que ele não está mostrando os earnings? Enfim, muitas empresas, Google também, que é Alphabet, né, que é o Google, também reportando hoje, porque estava no semanal, olha só, Google aí, ó, reportando a expectativa de lucro, a estimativa de 11 já saiu e veio acima, tá? Enfim, o que é meu ponto? Deixa eu voltar lá. Pode ser que esses resultados positivos dêem uma segurada na Bolsa Americana aí, tá? Teve esse forte movimento ontem, meio que um pânico, de certa forma, ao meu ver, tá? Mas o PIB hoje dos Estados Unidos veio bem forte e positivamente, e nós estamos vendo esses earnings, essa temporada de resultados das empresas de tech vindo bem legal também, tá? Então pode ser que dê uma segurada, só que nós temos eleição semana que vem, né? Então a volatilidade está contratada, né? Você vê que o VIX, que é o índice lá de volatilidade, está em níveis altos, não está no nível de março lá, do ápice da pandemia, ó, obviamente, mas essa semana ele bateu o que ele não vinha desde setembro lá, tá? Então é isso, vamos olhar aqui o semanal Bolsa Americana, já falamos, ainda um suporte, né? Ainda sem sinal de venda também. Bolsa alemã essa semana foi assim bem puxado. Olha a queda na semana, como é que tá a bolsa da Alemanha, uma queda de nada mais nada menos que 8%, tá? Por que 8%? Porque ontem caiu 3,5%, mas já vinha caindo, como eu mostrei no vídeo de terça-feira, com essa expectativa aí de lockdown. Mas o que eu queria chamar a atenção? Olha como é que o preço parou num suporte importante, tá? No dia de hoje ele subiu um pouquinho aí, uma mixaria aí de 0,55, tá? E um baita de um suporte aqui, ó. Foi suporte aqui, suporte aqui atrás, tá? Eu vou até desenhar também uma linha horizontal aqui, porque é um suporte inegável, tá? Eu vou clicar 2 vezes, colocar arredondar aqui, tá? Vamos ver aqui isso. 11.600, será que ele fica bom? Tipo isso, um número redondo, né? Então, foi parar aí nesse suporte. Vou colocar ele mais... Deixa eu voltar aqui para eu colocar ele bem bacaninha aqui.
É isso aí. Então, para visão de longo prazo também poderia ser até uma oportunidade de compra, né, para aqueles que gostam de comprar bolsa quando tem pânico, mas ainda eu não diria que necessariamente o pior passou, né? A gente não tem sinal de reversão. Se a gente ver aqui, nem no de 1 hora ele ainda não tocou na banda superior. Vamos ver no de 15 minutos. No de 15 minutos ele querendo fazer um zigue-zague para cima aí, tá? Mas bem complicado, né? O Sniper ainda não tem sinal de compra, né? O Sniper procuraria uma venda quando o preço voltar na média de 20, tá? Então, porrada forte na bolsa alemã aí. Tem até uns riscos que eu já fiz aí na bolsa alemã de ano. Aqui, ó, esse aqui é 2018. Aqui 2019. Deixa eu colocar aqui, né? Só pra 2019. E aqui, ó, começa 2020. Então a gente vê que a bolsa alemã está no prejuízo no ano, né? Esse ano de pandemia. Se a gente for fazer só uma análise técnica simples aqui no mensal, olha só, tem um suporte importante, né? Mas a gente pode ter visto até um topo duplo aí, preocupante, né? No semanal também tem essa linha de tendência aqui. Enquanto ele ficar para cima, ok, tá? Mas foi uma queda bem significativa aí, certo? Sem sinal de compra ou venda. Próximo ativo, vamos olhar bolsa americana, bolsa brasileira. Também não ficou incólume ontem, né? Ela caiu também aqui 4,25%, uma queda significativa, né? Nós somos mais vulneráveis ainda, né? E ele rompeu, ele vinha bacaninha aqui, ó, tinha rompido esse canalzinho de baixa, essa linha de tendência de baixa aqui, né? No diário, tinha rompido essa linha de tendência de baixa e voltou, né? Assim, hoje pelo menos foi uma reação bem interessante. Respeitou esse suporte aqui lá de setembro, né? E fechou em alta aí de 1,27, dando até meio que um sinalzinho de compra, não para o Sniper, né? Mas para um price action puro aí, ó. Um sinalzinho de compra, tá? De bolsa brasileira aí. Dólar também chama atenção como que ele rompeu forte, né? Eu tinha um triângulo, eu até aqui, ó. Tinha esse triângulozinho, ele foi embora, rompeu esse triângulo, tá? Só que esticou bem, né? Hoje foi um dia interessante que ele foi muita volatilidade, tá? Ele chegou a cair no final do dia, deu mais uma subidinha, chegou a ficar até no 0 a 0. Aliás, ele fechou o dia no 0 a 0, né? Essa velhinha aqui, não, cadê? Mentira, ele fechou o dia subindo 0,6, tá? Esticou bem, tocou aqui em cima, tendência de alta, claro. Talvez a gente veja uma pausa aí, né, uma respirada. Esticou muito, eu não compraria, não entraria comprado agora de jeito nenhum, mas nós temos também um suporte claro aqui no dólar, que é o 5,67. Eu apostaria mais no movimento dele voltar aqui na média de 20 para talvez entrar comprado. Vamos ver, né? Aqui tem uma confluência que é essa, nós teria a média de 20, essa linha de tendência de alta e mais esse suporte aqui, ó. Então, isso é praticamente um imã para o preço aqui. Eu acredito que é bem provável que o preço de alguma forma venha testar essa zona aqui, tá? Isso aqui é um imã forte para o preço aqui. Mas não é por isso que nós vamos entrar vendido, tá certo? Então é isso, análise dos principais ativos líquidos aí. Espero que você esteja gostando. Vamos ver, semana que vem também promete muita volatilidade com a eleição nos Estados Unidos. É um momento bem preocupante nos mercados aí, de bastante volatilidade, mas pode ser que depois da eleição a gente volte a ver tendências, né? O que a gente quer é tendência para poder operar no Sniper. A gente viu que não tem nenhuma operação para fazer porque não tem nenhuma tendência, né? Então é isso.
Forte abraço para você, te agradeço por estar acompanhando e até o próximo vídeo.